Bem, galera, hoje a aula vai ser sobre evolução de espécies. A gente vai aqui citar a teoria de evolução darwinista, que é a teoria aceita até hoje, né? Então a gente vai começar a aula. Por favor, prestem atenção, a aula é muito interessante, é uma das matérias que eu mais gostei de cursar. Então prestem atenção. Em quem foi Darwin? A gente pode ver esse senhor aqui, parecido com o Papai Noel. Não é o Papai Noel, é o Darwin. Ele foi conhecido como o pai da evolução, é conhecido até hoje, né, como o pai da evolução. Ele é o principal responsável por tornar essa teoria da evolução aceita pelos cientistas e pelos restantes das pessoas. Por que isso? Porque na época era muito complicado você explicar que os animais continuam mudando, eles têm uma mutação contínua, e não que foi Deus que pegou e botou eles assim no mundo. Então, o Darwin encontrou essa dificuldade muito grande para poder fazer a teoria dele, né? Bem, aqui a gente vai falar um pouco sobre o Darwin. Ó. Ele veio da Inglaterra e aos seus 22 anos ele entrou nessa jornada de navio. Ele passou por... essa jornada durou 5 anos. Ele passou por diversos lugares importantes, com uma ecologia gigante, como por exemplo Fernando de Noronha, que fica aqui no Brasil, a Patagônia, Galápagos. Então nessa viagem ele foi... Ele Tá passando um carro de som aqui, eu peço desculpa. Então ele foi. Ele conseguiu ver uma diversidade muito grande de fauna e flora. E aí ele ficou. Ele se indagou, né? Rapaz, como que isso pode ser? É uma planta que tem aqui e que tem ali em outro lugar serem tão diferentes assim, o tamanho da folha dela ser diferente. Então isso começou a mexer na cabeça dele e ele ficou tentando entender o que estava acontecendo. Então nessa viagem ele levantou vários questionamentos, né? E nas Ilhas Galápagos foi aonde ele deu o clique na cabeça dele. Porque ele conseguia ver essa diferenciação muito evidente e estava muito perto. Eram ilhas, né? E em cada ilha tinha a mesma espécie do bicho, só que com algumas diferenças. E aí ele ficou, não pode ser. É que uma das diferenças mais importantes entre as espécies que o Darwin conseguiu ver nessas ilhas foi a dos tentilhões. Aqui estão as Ilhas Galápagos, né, a imagem que eu botei aí embaixo. Esses tentilhões são passarinhos, basicamente. E aí você conseguia ver. Aqui, ó, era possível observar que em cada ilha de Galápagos esses tentilhões demonstravam diferenças anatômicas. Isso despertou a curiosidade dele. Ele já estava numa viagem de vários anos e ele já tinha essas dúvidas na cabeça dele, né? Como que acontece para esses animais se diferenciarem tanto? E ali nessas ilhas Galápagos, com os tentilhões, ele conseguiu ter esse clique mais profundo ainda. Foi quando ele percebeu. Aqui, ó, a principal diferença que o Darwin conseguiu observar nessas aves, e a gente pode observar até hoje, se a gente for lá, isso é muito interessante, até hoje é assim, foi o bico dessas aves. E o bico das aves é muito importante na dieta delas. Cada bico de ave ela tem um fator de dieta. A gente tem bico para semente, tem bico para comer inseto, tem bico para pastagem, tem bico para diversas coisas. Então, nesses tentilhões, o Darwin conseguiu ver isso muito evidente. Em cada ilha que tinha uma inclinação para uma dieta melhor, era possível você enxergar que esses tentilhões tinham o bico adequado para sobreviver nessa ilha. Então, o bico das aves estão diretamente ligados à dieta desses seres, como eu falei, e então fez o Darwin perceber que em cada ilha existia uma diferenciação de alimentação para esses pássaros. Muito interessante, né, galera? E aí, como que essas diferenças surgiram? É aí que é o ponto. Segundo Darwin, as diferenças ocorrem por pressão exercida pelo ambiente. Os pássaros, então, que estavam mais adaptados à dieta da ilha em que eles estavam, eles conseguiriam passar os genes adiante, tendo assim filhos com suas qualidades específicas, como no caso o bico. Então, como foi isso? O passarinho, que ele tinha um bico insetívora, que comia inseto, e ele estava numa ilha que não tinha inseto direito para a dieta dele, ele não conseguia o recurso, ele não conseguia sobreviver. Então ele precisava
Ele precisava não, ele acabava morrendo, ele não conseguia passar o gene dele. Ele não tinha força, ele morria. Então, o passarinho que conseguia sobreviver nessa ilha que não tinha inseto era o passarinho que tinha um bico mais adaptado para outras coisas, como comer frutos ou, sei lá, pastagem, entendeu? Então, essa foi a diferença que fez o Darwin perceber tudo isso. Então, essas adaptações, elas ocorrem como? Elas ocorrem ao acaso, é uma mutação que acontece. Tipo, o passarinho acabou nascendo com um bico mais arredondado na ponta. Esse bico arredondado na ponta serve mais para abrir um casco de árvore, por exemplo. E aí ele conseguiu se encaixar nessa ilha. Ele deu a sorte de nascer com a adaptação correta na ilha correta para essa adaptação. E assim ele consegue passar esse gene adiante. Isso é muito interessante, cara. E aí acaba se tornando uma diferenciação para melhor qualidade de vida. Passarinho com a melhor adaptação consegue passar o gene adiante. Não só passarinho, a gente está dando exemplo aqui dos tentilhões porque foi o que o Darwin viu, a coisa que foi mais espetacular para ele lá. Foi isso, foi o bico das aves. Mas acontece com tudo, com todos os animais isso aconteceu. Essa evolução acontece com todos os animais. Conosco mesmo acontece, então, normal. Outros exemplos aqui, como eu falei, acontece com outros animais. Vamos refletir um pouco. Quais vocês acham que são as diferenciações que ocorreram em outros seres para melhor adaptação no ambiente? Cara, a gente tem um ser que mora com a gente na maioria dos lares. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O cachorro, mano. O cachorro. A gente pode citar a pelagem do cachorro como uma adaptação. O cachorro que tinha a pelagem mais espessa conseguiria guardar mais calor. Então, cachorro de neve, como um husky siberiano, ele tem uma pelagem muito espessa e assim ele consegue guardar o calor. Já cachorros de lugares mais quentes, eles não precisam de uma pelagem assim. E eles não sobreviveriam com uma pelagem assim. Um husky aqui no Brasil, por exemplo, ele passa mal, ele não consegue sobreviver. Então, é isso. A gente tem esses exemplos em todos os lugares. É só a gente procurar, a gente consegue observar. E é isso. O Darwin conseguiu ver muito evidentemente nesses passarinhos. E é isso, galera. A aula termina por aqui. Obrigado.